Sentir é o segredo de qualquer manifestação. Olá, 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 tudo bem com você? Espero que sim, aqui é a Aline Gonçalves e hoje eu estou aqui para falar sobre o sentimento e ele é o segredo, como diz Neville Goddard. Mas antes de iniciar esse tema, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal. Bem, eu estava aqui pensando, sobre o que eu iria gravar para o canal, porque às vezes vem muitos insights para mim e às vezes eu esqueço de anotar e eu esqueço depois também de gravar. Só que hoje eu assisti um vídeo de uma moça que ela tava falando sobre o segredo de sentir e como o Dr. Joe Dispenza usa isso, né, para materialização. É tipo como se fosse um segredo. Mas na verdade não é um segredo, né? Como o Neville fala, o sentimento na verdade é um segredo. Ele fala isso, mas a gente sabe que tem esse passo na lei da atração na hora de materializar. Então, o que ela estava falando? Que é o seguinte, que a gente às vezes deseja muito, que nós desejamos muitas coisas físicas. Então, a gente deseja uma casa nova, a gente deseja ter dinheiro na conta, ou até que não seja uma coisa física, mas um relacionamento bom. Enfim, os nossos desejos. O que a gente deseja? Os nossos desejos. Só que o que ela estava falando era o seguinte: na verdade, o desejo não era o que você queria no fim, né? Aquela coisa material ou aquela pessoa ali. O que você quer realmente? O que você quer é a sensação que vem com o desejo. Então, qual o sentimento que você tem se você pensasse que você tem o dinheiro que você quer na sua conta, se você tem o dinheiro para ter o que você quiser, se você tivesse o seu celular novo, se você tivesse a sua casa, qual é esse sentimento? E é esse sentimento, na verdade, que você quer, essa sensação que você quer. Se você acha que você precisa ter dinheiro na conta porque você precisa de um sentimento de segurança financeira, né? Você tem segurança. Então, na verdade, não é o dinheiro na conta, é a segurança. E você pode ter isso antes de ter aquilo, porque uma coisa não tá relacionada com a outra, porque às vezes a gente pensa nessa questão linear, né? Eu preciso disso para ter isso. Mas e se você pensasse o contrário? Porque, na verdade, a manifestação, ela começa com o sentimento. Quando você traz esse sentimento, ele automaticamente é obrigado, vamos dizer assim, né? O universo é obrigado a trazer a realidade condizente com esse sentimento. Então, não é você ter para sentir. Então, você faz o caminho da manifestação, vamos dizer assim, inverso. Você sente primeiro, você vê na sua imaginação, você vive na sua imaginação, que a gente chama de 4D também, primeiro, para depois vir na matéria. E aí, pensando nisso, eu falei assim, gente, é real, realmente, né? Porque eu comecei a imaginar, usar minha imaginação também, que é um dos segredos, que não é segredo, vamos dizer assim, de Neville, que é o seu superpoder. Então eu comecei a imaginar algumas coisas, né, que eu quero, físicos, e a sensação que aquilo me traria. Tipo de satisfação, ai, me sentiria bem, me sentiria animada. E não é aquela coisa assim de, tipo assim, eufórica, aquele sentimento, ai, tô pulando de alegria o dia inteiro. Não, é um sentimento de contentamento, de você saber que tudo que você quer ou que você desejar, aquilo sempre vai se cumprir, sabe? Tipo a lei e a promessa de Neville Goddard. E, assim, pensando nisso, eu falei assim, além de usar a imaginação, claro, usar também algumas perguntas para te ajudar. E um tempo atrás também eu assisti um vídeo que eu vou ver se eu acho o vídeo aqui para linkar aqui embaixo para vocês verem também, da Melodia Moreno. E ela tava falando, assim, que que eles falam em inglês, né? Que ela fala assim, what's the chances? What's the chance? Quais são as chances de tal coisa acontecer? Isso é usar a sua imaginação. Quais são as chances de eu ter 100 mil reais na minha conta? Sabe? E aí você imaginar
qual a sensação a partir disso? Quais as chances de eu ter uma casa do jeitinho do que eu queria ou até melhor, sabe? Tipo, com os móveis que eu queria, com os cômodos que eu queria. Quais são as chances? E você começar a imaginar isso e não se limitar, porque para que você vai limitar a sua imaginação? Às vezes eu tinha essa questão de falar assim, tô imaginando isso e aquilo, mas para chegar lá que eu não sei o que, tá. Como não é problema seu. Só quero fazer o exercício de visualização porque é gostoso. E não é uma coisa assim de obrigação. Eu tô imaginando porque é gostoso. Então, o meu fim é a sensação. Não é estou imaginando para ter o desejo. Obviamente que a realidade ela vai obedecer aquilo que você mantém a maior parte do tempo. Mas quando você encara como o sentimento que é o fim, que é o que eu falei no início, você não quer a casa, você quer a sensação de uma casa confortável, de uma casa com as coisas que você quer, a sensação de uma segurança de ter uma casa para voltar, de estar abrigado quando tá muito quente ou tá muito frio e você consegue ter um conforto térmico. Então é despertar essa sensação, porque na verdade a sensação, esse sentimento é o fim e não a casa em si. E quando você traz isso para você, o sentimento é o segredo, você materializa, só que você não fica tão preocupado em como isso vai acontecer, porque o seu foco é nessa satisfação o tempo inteiro. E você nem vê, às vezes as coisas acontecem assim, de uma forma inesperada. Você fala, nossa, eu nem planejei, caiu no meu colo. É tipo assim, como você, vamos supor, você mora numa casa, você não tá satisfeita com essa casa. Mas aí eu me imagino numa casa assim, num local assim, e aí de repente você encontra alguém, indica, fala assim pra você, você não tava procurando uma casa? Você nem tinha comentado com a pessoa. Você não tava procurando uma casa? Eu falei, olha, na verdade eu não estava procurando, mas eu também não estava satisfeita com a casa que eu tô. Aí a pessoa fala, olha, conheço uma casa assim assado, assim assado, e é com as características e o jeitinho que você quer, e parece que tudo flui, tudo uma coisa liga na outra. Então, quando você começa a ter esse tipo de sensação, é como se você já habitasse o desejo, e aquilo tem que corresponder. Como diz a lei da correspondência, tudo que está dentro é o que está fora. Então aquilo vai ter que vir de alguma forma para você. E outra pergunta também que é muito interessante é: quais são as possibilidades que estão disponíveis para mim, mas eu não estou vendo? Por que isso? Porque às vezes você começa a imaginar a sua vida e você começa a imaginar aquele caminho. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma renda extra. Eu tenho o meu trabalho fixo, mas eu tenho um certo conhecimento em artes visuais, enfim, eu começo a fazer artes para fora. Mas será que só tem esse caminho mesmo? Será que não tem outros caminhos que eu não tô vendo? Aí, tipo, alguém vem e fala pra você: você faz convite de aniversário digital? E às vezes não é no seu portfólio, mas você fala assim: olha, eu não faço, mas eu sei fazer e posso te auxiliar. E isso pode ser uma porta que está se abrindo. É claro que você vai dizer sim pra tudo? Não, claro que não. Não é isso que eu quero dizer. Mas às vezes tem algumas possibilidades que estão ali disponíveis para você para chegar naquilo que você quer, que quando você só tá focado em como eu vou fazer isso, na verdade você tá preocupado com o como você vai fazer, que como aquilo vai chegar, e aí você fica, ai, não é possível, porque aí você começa a se limitar no como. Mas quando você começa a sentir isso, a trazer essa sensação para você, não tem como. A realidade, ela vai ter que se ajustar com o seu sentimento. Porque não tem como você falar assim, poxa, essa pessoa tá aqui, alinhada, tá o tempo todo vibrando ali, trazendo esse sentimento aqui e pensando sobre isso de tal forma, e só que a realidade não tá ali, não. A gente vai ter que ajustar. Assim como está fora, assim como está dentro, é como está fora. Então, ela, de qualquer forma, ela vai ter que vir. Mas como eu disse, não se prenda a eu estou imaginando para manifestar. Imagine para ter a satisfação dessa sensação.
E o sentimento, aliás, a realidade, ela vai seguir o sentimento. Então é isso, espero que você tenha tido vários insights com esse vídeo. Espero que você tenha gostado. E se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar esse conhecimento se você acha que pode ajudar mais alguém. Um beijo e até o próximo vídeo.